E aí, meus bidos mortos, e aí, meus bidos desempregados. Bom galera, hoje eu estou aqui para falar de uma HQ totalmente diferente do que vocês estão acostumados, porque não se trata de super-herói e não se trata da morte do Sandman. Se trata da morte que foi demitida para simplesmente se tornar uma humana. Este quadrinho que eu vou falar hoje é um quadrinho que não estava na minha pilha de listas que eu queria ter em mãos, mas eu acabei vendo o Vini do canal 2 Quadrinhos comentando quão poético era, o quão diferente era, até mesmo emocionante. Eu gosto muito de quadrinhos assim, quadrinhos que fazem a gente refletir sobre a vida. Até porque o próprio quadrinho da morte, na real, a própria edição da morte no primeiro volume de Sandman, foi uma edição que se tornou uma das minhas favoritas de todas, exatamente pelo que ela representa, exatamente por tudo que ela fala, que, caso você tenha visto a série Sandman, é o episódio 6. Então, eu estava totalmente ansioso para com esse quadrinho e eu decidi ler ele. Eu decidi pegar um momento ali que eu estava fazendo nada, que no caso eu estava em viagem, e eu falei, tá, vou ler esse quadrinho aqui para ver o que ele vai me trazer. E de primeira, eu não senti muita coisa, mas conforme eu fui pensando sobre ele, desceu muita coisa. E é exatamente sobre essas coisas que eu quero falar neste vídeo. Então bora lá, porque eu tenho algumas coisinhas para dizer sobre o que é que eu achei das muitas mortes de Layla Starr. Você não percebe isto. Esta é a única coisa que eles têm. Não a morte em si, mas o que se deixa para trás. Eles cremam o corpo porque a alma é imortal, mas esta reencarna em um outro ciclo. A única coisa que marca cada existência, então, são as memórias que ficaram para trás. Ser acompanhado por outra pessoa e ser lembrado quando você morrer, essas coisas fazem parte dos mortais. A morte foi dispensada de seu papel pelo Maioral, o maior de todos, pois foi descoberto que vai nascer uma pessoa que descobrirá a imortalidade. Ou seja, o seu papel não é mais necessário. Sendo assim, ela terá de viver como uma humana. Ela saberá lidar com o fato de que sua vida agora tem um limite, tendo agido desde os primórdios do tempo? E é aí que mora a graça de eu dizer que esse nem vai ser o grande assunto do quadrinho, pois verdade seja dita, a personagem vai querer achar a tal criança que encontrará a cura para a morte e a cada possível encontro, ela vai tentar convencê-lo de não fazer isso. Contudo, como fazer isso quando sua vida corre risco por ser uma humana? Portanto, o roteiro de Ram V, que um tempo atrás elogiei sua série com O Monstro do Pântano, brilhantemente comove e manipula o leitor, acreditando que vai ler algo simples, como um personagem querendo retomar aquilo de seu direito, e pensando em Sandman, poderia ser um assunto familiar, conquistar o reino que perdeu. Só que as coisas não são tão simples assim, e acabam entrando numa maior reflexão sobre a vida, pois a cada edição prosseguida, um novo ponto da vida do jovem especial é enxergado, levando a quem lê conseguir se enxergar em cada ponto de vista daquela vida, os problemas e anseios que cercam uma vida com o passar das décadas, como a ingenuidade cerca os 10 anos, como o amor dilacera por volta dos 20, e como lá para os 60, cada experiência é observada com maior afeição, se é que deu para entender. E do ponto de vista da morte, a cada perda que sofre por edição, mais começa a valorizar cada segundo, cada oportunidade de fazer algo diferente, de experimentar os prazeres e os desgostos da existência humana. Conforme chegue perto do final, um paradoxo extremamente interessante é notado, indicando que um ocorrido só viria graças ao outro ocorrido. Então, teria sido uma obra divina ou só a simples coincidência de que o valor da vida viria de acordo com a perda do poder da morte? Pois o que seria a vida, se não um risco constante de a qualquer momento ela poder se ir? Por mais curto que possa parecer, as 5 edições conseguem esclarecer muito bem o assunto que procuram debater. E talvez eu tenha exposto demais do que se trata toda essa jornada, e a falta de uma novidade ao ler depois desse vídeo possa ter se perdido. Mas a trama era muito simples para eu ficar apenas falando que os diálogos são diretos, compreensíveis, nada enrolados, ou que há uma peculiaridade estimulante ao acompanhar diferentes pontos de vista por edição, sobre a vida e a morte
de cada um deles, indo de um local para um cigarro, brincando com o poder da imaginação que uma história em quadrinhos pode proporcionar, mas que te faz refletir sobre cada ponto da vida. Há quanto tempo aquela cadeira está ali? O quanto ela vai durar mais? Quem vai ir primeiro? Você ou sua caneta? E por aí vai. Dentre as muitas mortes de Layla Starr, estaremos vendo as mortes que a cercam, sendo pela presença dela ou não. A verdade é que o ocorrido faz parte do dia a dia e cabe a nós aprendermos a enxergá-lo como uma dádiva, uma escapada do sofrimento e dos percalços, tal como do reconhecimento do curto período de adrenalina que foi despertado enquanto se esteve por aqui, na Terra. A arte de Felipe Andrade acaba sendo um detalhe. Ela não é plástica e nem necessariamente perfeita, mas há uma beleza no modo como ela se desfaz com acontecimentos fora da realidade, como ela brilha na imaginação de cada não humano que nos é apresentado, e no estilo diferenciado de dar atenção para alguma coisa que poderia escapar de sua atenção, que isso acaba tornando-a ideal para a jornada. Uma jornada que não possui um final, possui sim uma conclusão, mas a morte não é o fim, certo? Então, independente das mortes vistas por edição, o depois fica aberto para questões serem ponderadas e não necessariamente respondidas, porque é uma graça em certos finais abertos, que é permitir sua imaginação vagar um pouco entre os míseros detalhes entregues sutilmente. E mesmo que o simples encadernado, com o verniz localizado na capa, apresente um brilho aleatório numa página na última edição, que de primeira eu achei que teria uma relação com a magia da imortalidade, mas depois soou apenas um completo erro gráfico bizarro, o que resta para mim é a sensação estranha sentida ao terminar As Muitas Mortes de Layla Starr. Um quadrinho que li rápido, sem pausas, que de primeira passou a sensação de ter sido uma leitura qualquer, bonita, mas que não entregou algo inesperado ou chocante. Porém, que ao fazer esse roteiro para um vídeo se mostrou maior do que suas poucas páginas, pois ao refletir sobre, vi quanto conteúdo foi colocado ali. E ainda que alguns possam ler e não achar nada demais, eu posso agradecer por ter escolhido fazer críticas de quadrinhos em um canal do YouTube. Um canal que me permite viajar e me aprofundar em produtos que poderiam soar só mais um, se eu não parasse para valorizá-los como realmente merecem. Bom, foi diferente esse review, né? Eu acho que eu realmente gosto desses quadrinhos que valorizam a vida, que falam sobre a vida, que refletem sobre a vida, né? Tal como quadrinhos chamados Day Tripper e Identidade Secreta do Superman, que fizeram eu refletir e que me trouxeram a vontade de guardá-los e falar, daqui uns 5 ou 10 anos eu quero reler. As Muitas Mortes de Layla Starr se uniu a essa lista. Então, se você já leu esse quadrinho, diga o que você sentiu quando você leu, o que você concorda ou discorda, talvez, de pontos que eu abordei durante esse vídeo, se você quer teorizar sobre o final, ou algo do tipo, sobre refletir sobre o quadrinho como um todo. E caso você não tenha lido, fica aí uma baita de uma recomendação entre um dos melhores quadrinhos que eu li neste ano, beleza? Então, agradeço a quem viu o vídeo até o final, que viu até o final essa reflexão, esse tipo de roteiro diferenciado que normalmente eu não faço no review de HQ e que eu não espero muitas visualizações, mas enfim, né? Tô sempre disposto a simplesmente falar o que eu senti lendo uma obra literária, não é mesmo? Então, agradeço e a gente se vê no próximo review da semana que vem, que provavelmente vai ser uma coisinha mais tranquilinha de um review de HQ, beleza? Valeu, falou!